Números capítulo 12, verso 3, leamos todos juntos. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vou repetir, vamos lá? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Que o Senhor aplique em nossos corações o texto de sua palavra que foi lida. Todos, ou quase todos, já ouviram falar em Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Um homem que viveu até os 99 anos e que teve uma história marcada pelo amor às almas. Ele era um evangelista que conseguiu fazer cruzadas no mundo todo. Para que vocês possam ter ideia, só de 1993 para cá, já contaram 2 milhões e 500 pessoas que deram um passo à frente nos apelos que eles fizeram, que ele fazia nas cruzadas, ou seja, as conversões que estavam sendo notadas ali. Mas outras pessoas se converteram antes de 1993, só que o registro é de 93 para cá. Foram mais de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que já ouviram pregar, seja nos estádios, no mundo afora, seja na televisão ou na rádio. Aqui mesmo nós vimos pessoas que assistiram uma cruzada do filho dele, lá no estádio do Arruda, em 2001, né, o Frank Graham, e aí nós de lá tivemos duas conversões. O presbítero Renato, também nossa irmã Nice, são frutos daquele trabalho também. Pois bem, ele estava em uma das cidades, das muitas cidades que ele foi, e não conseguia achar uma agência dos Correios. Estava atrás da agência dos Correios. E perguntou ao garoto, o garoto indicou, a agência é ali. Então, aproveitando a ocasião, Billy Graham chega aquele garoto e diz: quero convidar você a assistir a minha pregação hoje à noite, onde eu vou dizer como chegar no céu. E a criança disse: o senhor não sabe chegar na agência do correio? Como é que vai chegar no céu? Então, realmente, né? Tem gente que sabe chegar na agência dos correios, mas não sabe chegar no céu. E tem gente que sabe chegar no céu e não sabe chegar na agência dos correios. Era o que aconteceu com o Billy Graham. Ele não estava ensinando como chegar nos correios, estava ensinando como chegar no céu. Mas o fato é que a gente observa que para fazer a vontade de Deus, para chegar no céu, mas nem sempre é fácil. Abraão, na realidade, antes o nome dele era Abrão, foi chamado por Deus para fazer um povo, a partir dele, ir para um local que ele não sabia. Apenas Deus disse que era para ir para onde ele fosse, né? Ele tinha que indicar. Então, o que foi que Abraão teve que ter? Teve que ter fé para ir onde ele não sabia, mas que Deus ia conduzir. Então, ele teve fé, e daí veio da família de Abraão uma família. Uma família que, quando já estava com mais de 70 pessoas, um pouco mais de 70 pessoas, foi para o Egito por conta de uma fome. E dali acabou havendo troca de reis. Veio um rei que não conhecia um neto de Abraão, que era José, e ali ficou por 430 anos escravizado. E depois o Senhor resolveu livrar aquele povo de lá e chamou outra pessoa para poder libertar aquele povo, que foi Moisés. E se Abraão precisou de fé para poder levar o povo, para poder, de sua família, ter um povo em um local escolhido por Deus, para que o Senhor viesse a levar aquele povo, usou Moisés, e o que ele usou mais do que a fé foi a paciência, ou melhor, foi a mansidão. O texto que nós lemos mostra que Moisés, era muito manso, e mais manso de todos os homens. Não quer dizer que ele era totalmente manso, não. Ele, por exemplo, vocês devem se lembrar, quando viu um egípcio maltratando um hebreu, ele matou o egípcio. É um manso que matou um egípcio. Quando ele viu o povo que ele libertou, que ele mostrou o poder de Deus, viu que aquele povo estava se curvando, estava cultuando um ídolo,
ele que vinha com as tábuas da lei, ele quebrou as tábuas da lei no chão, já que o povo tinha se rebelado. Outra ocasião, Deus mandou ele falar a rocha para sair água, porque o povo estava murmurando, querendo água. E ele, muito revoltado com o povo, gritou e bateu 2 vezes com a rocha, que era só para falar. E por causa disso, isso lhe custou a entrada na terra prometida. Mesmo assim, com esses acessos de raiva, de ira em determinados momentos, que talvez, não, que com certeza eu e você também não faria isso para pior, né? Ele era o mais manso de todos da sua época. Imagine o resto. Imagine. Então, é preciso que a gente observe que os homens de Deus que estão na Bíblia, eles não eram santos sem pecado. Eles eram homens e mulheres pecadores. E que, de vez em quando, escorregavam e pecavam. E nós também temos que aprender isso. Mas o que eu queria observar é essa questão da mansidão, porque se a gente for lá para Mateus capítulo 5, nós encontraremos o sermão da montanha. E entre as bem-aventuranças, nós encontramos no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Foi o que aconteceu, Moisés era manso. E aqueles que o seguiram herdaram a terra prometida. Jesus estava falando de outra terra, a terra celestial. Só será ocupada pelos mansos. Inclusive, ainda em Mateus, só que no capítulo 11, nós vemos que no verso 28, conhecidíssimo texto que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas, no verso 29, pouco decorado em relação ao 28, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo: vocês precisam aprender de mim. Aprender a minha mansidão. Aprender a minha humildade. Porque se vocês querem ser bem-aventurados, vocês têm que ser mansos para poder herdar a terra. E é por isso que a gente vai aprender um pouco sobre Moisés. Moisés, que foi um homem manso, e demonstrou isso de várias formas. Mas como o tempo de pregação aqui é limitado, eu vou resumir em 3. Mas poderiam ser em vários, se o tempo deixasse. Mas vamos observar o seguinte: Moisés foi manso e demonstrou isso, primeiramente, porque ele se dispôs a obedecer. Vamos nos lembrar disso. Ele se dispôs a obedecer. E nós vemos que não era fácil obedecer. Deus o chamou quando ele tinha 80 anos. Eu com 56 estou achando que estou com o pé na cova. Imagine alguém com 80. Para fazer o quê? Para enfrentar uma nação poderosa que era o Egito, para enfrentar um rei que teria o seu coração endurecido várias vezes pelo próprio Deus, porque Deus disse que faria isso. E para enfrentar um povo que ele iria livrar, mas que iria murmurar, que iria ser um calo no sapato de Moisés. Então, para fazer isso, é preciso ser muito manso. Até porque o povo era mais de 600 mil homens. Só aqueles que estavam preparados para a batalha. Isso a gente lê em Êxodo capítulo 12, verso 37. Mais de 600 mil homens. Então, se você juntar as mulheres, se você juntar com as crianças, você vai ver que era um grupo de 2 milhões por baixo. Apenas Moisés iria conduzir todo esse povo. E o que nós observamos é que o Senhor deu a ele várias ordens, várias leis para que ele pudesse ensinar e praticar. Daí nós vemos, por exemplo, Êxodo 40, verso 16, que diz: e tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Moisés
ouviu o que o Senhor mandou, as leis dele, do Senhor, eram bastante detalhistas, mas ele fez, ele cumpriu tudo que foi ordenado. E agora a pergunta é, e aquilo que Deus te ordena, você tem obedecido? Aquilo que ele manda em sua palavra, a gente quer ir para o céu, a gente quer herdar a terra prometida. A gente sabe que aqui pode ser bom, mas que lá no céu é melhor. Mas para ir para lá, precisamos obedecer o que o seu Deus manda a gente fazer aqui na terra. E nós precisamos observar também que aquilo que Deus manda a gente fazer aqui na terra vai na contramão do que se pratica aqui na terra. E nos lembremos que o mundo não é cristão. O Brasil não é cristão. Quando Moisés falou para o povo, era para o povo ser teocrático e deu dor de cabeça, numa época que não tinha Dorflex. Imagine hoje em dia. A gente está num país que ele é sincrético. Várias religiões estão aqui sendo praticadas ao mesmo tempo. E nós vemos que há leis que vão de encontro àquilo que a lei de Deus manda. E a gente precisa obedecer qual? A de Deus. Então, meus irmãos, lá fora, na legislação do nosso país, algumas coisas estão sendo formadas que vão contrariar a palavra. Mas isso é lá fora, aqui dentro não. Se houver a descriminalização, se tirar o crime, né? Se tirar assim, o crime das drogas, não vai afetar aqui. Porque aqui não se pode usar nem drogas lícitas e nem ilícitas. Se for deixar, se legalizar o aborto, tudo bem. Mas as irmãs que fizerem parte desta igreja, ou da igreja do Senhor, não vão poder fazer isso. Porque aqui dentro, quem manda é a lei de Deus. Somos teocráticos. E Deus não permite isso. Se por acaso vierem, o que já existe na realidade, né? A prática do sexo fora do casamento, isso que é uma prática bastante antiga, mas quem for daqui, do Senhor Jesus, e que integrar a igreja dele, não pode ver isso como natural e nem fazer, mesmo sabendo que lá fora você vai ser tido como quadrado, como estúpido, como um burro, seja o que for. Você apenas ouve isso e diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou do Senhor. A lei que eu tenho que seguir é a lei de Deus. E a lei de Deus não me permite fazer aquilo ou isso que ele está dizendo que a Bíblia proíbe. Então, esta é a concepção que nós temos que ter. O que nos remete a uma história bem conhecida, que está lá em Gênesis capítulo 6, que é a história de Noé. Gênesis 6, nós vemos, por exemplo, o verso 5, quando diz que o Senhor viu a maldade do homem que havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, diz o verso 6, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E isso lhe pesou o coração. Quando o coração do homem está com desígnios maus, o coração de Deus fica pesado. E resolve fazer desaparecer da face da terra o homem que o Senhor criou. Quando ele está com esta vontade e toma a decisão de destruir o homem, diz o verso 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aí isso já mudou tudo. Porque havia um homem, Noé. Verso 9 diz que eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa era a diferença que a gente deve ter. Nós devemos ser diferentes daqueles
que estão no nosso tempo. E quando eu digo diferente, não estou dizendo que você, minha querida irmã, não deve ir para o cabeleireiro, mas deve apenas colocar aquele cocó, né? Não é essa a diferença. O tamanho da saia, você que é jovem tem que andar de paletó e gravata, não é essa a diferença. A diferença está nos pensamentos, nas ações, nas atitudes, na prática do bem. No praticar o amor a Deus sobre todas as coisas, no praticar o amor ao próximo como a si mesmo, no praticar a honestidade, o amor, a humildade, e ter uma facilidade de perdoar aqueles que te pedem perdão. Você faz isso porque o mundo não faz e acha que aquele que faz essas coisas ou é louco ou é burro. Não, quem faz essas coisas é salvo. Somente quem tem a certeza de Jesus no seu coração é capaz de romper com o mundo e ter uma vida de humildade, honestidade, verdade, amor, que deve ser a tua vida. É uma vida de obediência. Isso fará com que você seja manso. Porque mansidão, meus irmãos, é muito mais do que você ter uma vozinha mansa. Ser manso significa, observe, ser manso significa que quando Deus quer de você uma coisa, você não vai fazer nenhum tipo de embargo. Ser manso é quando o Senhor manda você fazer, você faz. Sem reclamar, sem murmurar, sem praguejar. Apenas você obedece. Você obedece ao Senhor? Faça isso. Porque alguns não obedecem. Veja que naquela época, a gente está falando do povo de Israel. Israel é um povo teocrático. Mas, se você observar Êxodo, capítulo 32, você vai observar que até no meio daquele povo, teve uns que deram trabalho. Capítulo 32 de Êxodo, versos 25 e 26, nós lemos que, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixará solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Observe que o contexto era que quando Moisés voltou, o povo estava adorando um ídolo, um bezerro de ouro. Ele estava desenfreado na idolatria. E aí foi que Moisés disse: quem é do Senhor, venha até mim. E aconteceu que aqueles que não foram e que foram mortos por causa disso, diz o verso 28, que caíram mortos uns 3.000 homens. No meio do povo de Deus. Daqueles 600.000 homens que integravam a congregação de Israel que saíra do Egito, ali 3.000 disseram: nós não somos do Senhor. Dentro da igreja, tem gente que não é do Senhor. Não obedece ao Senhor. É joio no meio do trigo. Não é ovelha, é lobo. Aí eu não quero que você fique pensando: quem é o lobo? Quem é o joio? Não. Eu quero que você faça como eu. Olhe para você mesmo e pergunte. E observe se você é joio ou se você é trigo. Como saber disso? Basta perceber. Você obedece ao Senhor? Você faz o que a palavra de Deus faz? Mas aí vamos ao segundo ponto. Moisés demonstrou mansidão porque ele se dispôs a obedecer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Moisés soube interceder. Vou repetir. Moisés soube interceder. Ele interceder, claro, você vai dizer simplesmente que é orar. Orar é falar com Deus. Ele falava com Deus. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 11, diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então ele tinha intimidade. Uma intimidade que não era desrespeitosa.
Não é porque você tem intimidade com Deus, você vai chamar Deus de você, o cara, ou coisas desse tipo. Não, ele era amigo, mas ele era filho. Ele tinha respeito e reverência. Mas é muito mais do que orar. Interceder é você orar em favor do outro. E este outro era um problema. Porque olha só o que nós podemos observar no verso 7, capítulo 32 de Êxodo 32. Nós vimos no verso 7 em diante o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Observe que quando o povo se desvia, aproveita que Moisés está no monte, pegando as tábuas da lei, aí ele começa a adorar um ídolo, ele faz um bezerro de ouro e começa a adorar. E aí o Senhor já vai dizer a Moisés, e não diz o meu povo, olha, o teu povo, né? O teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Verso 8, e depressa se desviou do caminho. Muita gente desviada dentro da igreja também. Outras pessoas estão desviadas fora mesmo. Você está no caminho certo? Ou você está desviado? É algo que a gente tem que refletir. A gente está ouvindo a palavra, a gente tem que ler a palavra para a gente. A gente tem que ouvir a palavra não para o outro, mas para si mesmo. Então a pergunta é, você está no caminho certo? E depois disso, ele diz no verso 10, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Quem está falando é Deus. Estava com a ira tão grande que queria acabar com Israel todinho. Eu quero consumi-los. E até falou com Moisés, que ele era manso. Deixa que agora eu vou fazer aquilo que eu deveria ter feito, porque eu sou santo, meu povo não. E aí diz no final, e de ti farei uma grande nação. Queria fazer outra nação, já que fez uma com Abraão, através da família de Abraão, ia fazer outra com Moisés. Veja que no verso 11 diz que, porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acendeu o Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra? E ele, na continuação do capítulo, ele vai convencer a Deus que não faça isso. Vai dizer a Deus que ele evite tomar essa atitude, né? E foi o que aconteceu. Ele amava aquele povo que ele também se chateava. O povo provocava ira em Moisés. Mas Moisés passou a cuidar daquele povo. E cuidou bastante mesmo. Veja que no verso, ainda Êxodo 32, verso 30, ele vai dizer o seguinte: no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Verso 32, Moisés, já falando com o Senhor, disse, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aí a gente observa aquilo que a hermenêutica chama de tipo de Jesus. Moisés era parecido com Jesus, porque ele fez a propiciação pelos pecados do povo, e ele disse assim a Deus, perdoa o pecado dele, ou então, risca-me do livro que escrevesse. Não é o livro da vida, mas o livro dos vivos. Em outras palavras, ele estava dando a vida pelo povo que não merecia nada. Ele estava dizendo, Senhor, se tu quiseres, perdoa-lhes, por favor, esse povo. Mas se o Senhor quiser castigar alguém, castiga a mim no lugar dele. Mata-me. Essa é uma intercessão que a gente precisa aprender a fazer. A intercessão de verdade. Que a gente sofre pelo outro. A gente perdoa e pede perdão pelo outro. E esta mansidão foi fantástica na minha forma de observar, porque, inclusive, fez com que Deus mudasse de ideia em relação ao que ia fazer com o povo de Israel.
E olha que Israel muitas vezes murmurou contra o próprio Moisés. Se a gente abrir lá em Números 14, gostaria que abrisse em Números 14, nós vamos ver os versos 2 e 3. No verso 2 é dito que os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. O verso 3 diz que, e porque nos traz o Senhor a esta terra, para caiamos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Ou seja, ele estava dizendo, vocês não trouxeram para cá para a gente morrer no deserto. Estava queixando-se. E no verso 10 diz que, apesar disso, toda a congregação quis apedrejar Moisés, quis apedrejar também Josué, quis apedrejar Caleb, e até que o Senhor entra lá e com pestilência passa a ferir o povo. E no que quer ferir o povo, Moisés vai e roga por ele. O verso 17 diz assim: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens feito e falado. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. E o verso 19 diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Quando ele diz perdoa a iniquidade desse povo, não se esqueça, esse povo queria matá-lo. Esse povo queria exterminar com ele. E não aconteceu somente aqui, aconteceram outras vezes ao longo desse período do deserto. Mas é suficiente para eu refletir sobre como eu tenho orado. Como a gente tem orado? A gente tem orado pelos nossos inimigos, dizendo: Senhor, leva. Tua mão, Senhor, abençoa. Sobre ele pesa. Essa é a oração? Não é uma oração cristã. A oração cristã está sendo ensinada nas Escrituras. Quando a gente abre lá em Mateus capítulo 5, nós lemos o verso 44, que está escrito: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a oração, essa é a intercessão que a gente tem que fazer. Orar por quem persegue. A gente pode observar também outro texto bastante interessante sobre isso. Está em Jó, capítulo 42. E ali nós encontramos uma história bem interessante, como toda a Bíblia é. Mas uma parece que nos salta mais os olhos. Jó 42, verso 7, diz que, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, um dos 3 amigos de Jó, que foram ajudar e só fizeram conselhos desastrosos. E aí o Senhor disse a ele: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Verso 8: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Observe o que diz agora: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Ele não estava pronto para ouvir a intercessão daqueles amigos de Jó, porque eles pecaram, prejudicaram Jó. Mas ele estava pronto para ouvir a oração de Jó. E ele disse: Jó, é para orar por eles. E continua o seguinte: porque dele, de Jó, aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes a mim o que era reto com o meu servo Jó. E aí, diz o verso 9 no final, que o Senhor aceitou a oração de Jó. E o verso 10 diz que mudou a sorte de Jó, quanto estes orava pelos seus inimigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Jó foi provado. Foi-lhe tirado os filhos, o dinheiro, a saúde, foi tirado até a paz no lar dele.
Ele brigou com a mulher. A mulher, quando o viu orando, ela disse: por que tu não amaldiçoas teu Deus e morre? Né? Aí Jó chamou a mulher de louca. Pronto, caiu a casa. Né? Chamou de louca, né? Mas o fato, como sempre digo, todas as coisas boas de Jó foi tirada. A mulher só não foi tirada porque ela estava sendo ajudada, estava ajudando o diabo a fazer da vida dele um inferno. Tem mulher que é assim, né? Tem marido que é assim, que ajuda o diabo a fazer da família um inferno. Então, essa aí mantenha. Foi por isso que ela sobreviveu. Mas o fato é que Jó ainda estava doente, ainda estava pobre, mas ele estava orando pelos seus amigos que faziam mal a ele. E aí Deus o abençoou. Não espere as coisas darem certo para você orar por pessoas que têm te atrapalhado. Interceda por todo mundo. Ore, interceda por aquele que vai te tirar a paz. Tem gente que tira a paz da gente. Ele pode ver um nome que já fica com uma coisa ruim no coração, né? E quando a gente vai ver os motivos, é tão banal. Porque ele torce para o time. Ou porque, né, ele votou no outro candidato. Ou porque, sei lá, por inveja muitas vezes. Mas Moisés era um homem manso, porque ele orou por quem o prejudicou. Ele orou, ele defendeu até ao ponto de dizer: Senhor, não os mate, mate a mim. Risca meu nome do teu livro dos vivos, pode me matar no lugar dele. E nós precisamos aprender isso se quisermos ir para o céu, aprender a interceder corretamente. Terceiro e último lugar. Já aprendemos no primeiro que Moisés foi manso porque ele se dispôs a obedecer. Ele foi manso também porque ele soube interceder. Em terceiro lugar, porque ele não teve medo de morrer. Ele não tinha medo de morrer. A morte não era o fim para ele. Ele tinha a esperança na certa. E nós observamos isso, mas antes eu quero lembrar que lá em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus Cristo disse ali no jardim de Getsêmani: vigiai e orai para que vós não entreis em tentação. E quando ele disse isso, a gente remete para Moisés, a gente percebe que o que fez com que ele morresse no período anterior àquilo que se esperava foi por causa de um escorregão, né? Uma falta de paciência. No capítulo 20 de Números 20, versos 9 em diante, especificamente até o 13, nós vamos ver que era para ele falar à rocha para que saísse água, porque o povo estava murmurando, queria água de todo jeito. Deus fala com a rocha, mas Moisés estava tão irritado que ele gritou que ele é água que vocês querem, água que vocês vão ter. Aí pega o cajado e bate 2 vezes forte naquela rocha e sai água em abundância. Veio a água que se pensava, mas aquilo não deu certo, nada certo para Moisés, porque verso 12 está dizendo: mas o Senhor disse a Moisés e a Abraão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Meribá, que significa contenda. Mas pela desobediência, porque ele diz assim: olha, peraí, disse Arão, visto que não crestes, não creu? Ele creu. Creu, mas não obedeceu. Não fez como Deus quer. Então isso também é não crer. Quem crê, obedece. Faz exatamente como o Senhor manda. Ele não fez.
e por isso não pôde entrar na terra prometida. E quando alguém que dedica a sua vida, 40 anos na sua vida, para um povo no deserto, enfrentando todas as coisas que ele enfrentou, ele não consegue aquilo que ele mais quer, que é entrar, aí se pergunta, e agora? Agora vamos chorar. Agora vamos lamentar. Não, mas parece que não foi isso que fez. Eu pude ler aqui todo o Pentateuco novamente e não vi esse lamento. Aí eu vi uma preocupação. Se a gente abrir em Números 27, nós encontraremos o verso 12 e 13 em diante, dizendo assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Ou seja, você não vai entrar, mas você vai poder ver. Sobe aqui. Aí subiu para ver. E tendo visto, serás recolhido também ao teu povo. Uma frase bonita, né? Serás recolhido ao teu povo. É bonito, mas quer dizer, tu vai morrer. Simples assim. Aí diz, assim como o foi teu irmão Arão. Arão já tinha morrido ali. Verso 14. Portanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado e de me santificar. Nas águas diante dos seus olhos, são estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Verso 15. Então disse Moisés ao Senhor. O que será que Moisés disse? Não, Senhor, por favor, deixa eu entrar, eu fiz tanta coisa. Não. Verso 16. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante dele, e entregue adiante deles, e que faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Ele ali, proibido de entrar na terra prometida, ele diz, tá bom, mas levanta alguém para ficar no meu lugar. Levante alguém que tenha competência para colocar o povo na tua terra, que dirija o povo, que ele não fique solto. Até ali, ele percebeu, ele preocupou-se com a terra, mas com a morte dele não estava preocupado, porque ele tinha esperança no Senhor. E depois, outro versículo interessante, está no capítulo 31 também de Números, quando o Senhor disse a Moisés o seguinte, verso 2. Números 31, verso 2. Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois, o quê? Serás recolhido ao teu povo. Moisés, eu tenho uma missão para fazer. Vai ali, vinga-se dos midianitas e depois eu te mato. Você faria? Ele fez. Ele obedeceu mesmo sabendo que depois ia morrer. Ele nem fez cera. Ah, então eu vou demorar. Não. Ele fez exatamente como Deus mandou. Porque a vida aqui na terra não é melhor do que a vida no céu. De jeito nenhum. Se você tem medo de morrer, tem pavor de morrer, é porque você ainda não sabe, não conhece a palavra de Deus, porque você ainda não buscou o Senhor para te convencer que o céu é melhor. O que não nos deve remeter a suicídio, mas apenas a dizer, eu vou fazer a vontade do Senhor aqui na terra, para ter a recompensa lá no céu. E foi o que aconteceu. A pergunta que eu te faço, para você, o que é a morte? Se Deus te chamasse hoje, você iria ficar angustiado? Se você soubesse que neste dia vai ser o último dia da sua vida, você ia ficar frustrado? Perguntar isso no dia do aniversário de irmão Lourenço, no dia do aniversário de Damares. Mas é algo que a gente sempre tem que observar. Deuteronômio 34 fala sobre a morte de Moisés. Ele foi chamado, ele subiu no monte. Vem cá, tu vai morrer agora. Ele foi. E morreu. Obediente até a morte. E nós vimos que algumas coisas bem interessantes que aconteceu lá e acontece hoje em dia. O verso 5, Deuteronômio 34, verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor,
na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale. O Senhor o sepultou. Né? E aí diz o verso 7, que tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Velhinho, né? Velhinho. Mas não se lhe escureceram os olhos, ou seja, ele não precisava nem de óculos. Eu preciso. E disse, nem se lhe abateu o vigor. Ele estava com vigor, com 120 anos, e mesmo assim se entregou tranquilamente. Quando você está doente, acabado, Senhor, me chama logo, que não aguento mais fazer tanto exame, tomar injeção, né? Mas não, ele estava com vigor. E ele ainda assim foi para o Senhor. E agora olha o verso 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Aquele mesmo povo que murmurava contra ele, que deu dor de cabeça para ele, que fez com que ele se irritasse. O povo que foi o responsável por irritá-lo, tanto que ele não foi para a terra prometida, agora estava chorando por ele. Você vai ter alguém para chorar por você? Vai. Talvez aquelas pessoas mesmo que estão te tratando tão mal, eles vão descobrir que você é um servo, uma serva do Senhor. Mas aí já é com eles e o Senhor. O importante é você, tal como Moisés, estar pronto para estar com o Senhor. E assim, não tenha medo. E você não terá medo se você realmente for manso espiritualmente. Se você estiver dizendo, Senhor, a minha vida e a minha morte estão nas tuas mãos. Para o Senhor vivemos, para o Senhor morremos, porque quer vivamos ou morramos, disse Paulo lá aos Romanos, somos do Senhor. A pergunta é, você é do Senhor? Se você não é do Senhor, então baixe a guarda, mansamente entregue sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, obedeça a sua vontade, faça as orações em conformidade com a palavra do Senhor, viva, creia fazendo o que Ele mandou. Para concluir, meus irmãos, voltando para aquela história da introdução, aquele rapaz sabia o caminho da agência dos Correios, mas não sabia o caminho para ir para o céu. Billy Graham sabia como ir para o céu, não sabia ir para os Correios, e estava ali para ensinar a ir para o céu. Agora você sabe como ir para o céu. Para ir para o céu, você tem que obedecer ao Senhor. Para ir para o céu, você tem que interceder pelos outros, amar os outros a ponto de ajudar, não apenas com oração, mas entregando sua própria vida, ajudando o próximo. E fazendo essas duas coisas, você não precisa ter medo da morte, porque o Senhor já cuidará de ti e te levará para toda a eternidade estar com Ele. Então, que Deus a todos abençoe.